eu fui o gajo que, vou usar esse termo, eu descobri o Ivan. O Ivan. Os esteroides anabolizantes requer uma certa estabilidade financeira. Ok. E mesmo essa estabilidade financeira não te garante segurança 100%. Aparentemente, é feliz. Aquilo que eu disse, os putos de hoje não vivem para comer gente, como no nosso tempo. Tem uma relação sexual por semana e ele acha que está bom, está normal. Então tu vais perguntar da parte sexual, não, está tudo bem. Porra, com 30 anos você tem que estar a voar. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um A Outra Face. E desta vez com uma face muito bem conhecida por nós, principalmente por aqueles que gostam de musculação e apreciam o fisiculturismo. Temos uma figura simplesmente não ignorável neste ramo. Para quem gosta, para quem aprecia, com certeza conhece o nome do Mandavira. E pessoalmente digo, muitos parabéns pelo percurso, muitos parabéns pela história criada até hoje, muitos parabéns por criar um movimento que, diga-se de passagem, é daquelas coisas que podemos dizer é um Lucas Sinoia do fisiculturismo, é um Domingues do fisiculturismo. Então, é uma honra poder te ter deste lado. Já sentamos várias vezes para gravar juntos. Do mesmo lado, né? Do mesmo lado. Agora estamos em lados diferentes, então é uma sensação boa. Por acaso eu dizia ao prof, quando estava a conversar com ele, que era um momento muito bom, porque trazia aquela nostalgia. Mas desta vez estou nervoso. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo feedback. Vossos comentários têm sido extremamente importantes para perceber o caminho que estamos a seguir e a qualidade do produto que estamos a entregar. Continuem aí desse lado. Não esqueçam de assinar o canal, partilhar, fazer like, comentários. Então é isso. Jerry, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. E esteja à vontade. Obrigado pelo convite. Viva o pessoal que vê aí do outro lado. Confesso que eu já estava tipo, Costa está a meter água, a minha vez como é que é? Tenho visto aí alguns trechos do trabalho que estás a desenvolver. Parabéns pela ousadia. Nós sabemos muito bem que esse passo é um passo muito ousado, que esse projeto possa decolar com a tua marca, né? E é nice estarmos assim, lá de opostos. E é interessante me falar de forma muito suave. Mas, Jerry, o comum, quando se fala do seu nome, é logo associar ao culturismo. Quando paras para olhar este percurso todo e esse impacto que o seu nome gera, te sentes satisfeito, te sentes realizado? Realizado não. Ok. Satisfeito sim, com toda certeza. Esta geração nem conhece-me pelo fisiculturismo, mas eu sou uma pessoa que vive no desporto há muitos anos. Então aquilo que fizemos no fisiculturismo é uma coisa que já fizemos no futsal. O pessoal do futebol, do futsal da minha idade deve lembrar-se da Liga VIP e dos torneios na Machaquena. Então é um movimento que eu sempre fiz parte, eu gosto de fazer parte de movimentos, eu gosto de iniciar coisas, gosto de contribuir. Então estou satisfeito, mas ainda falta. Tem mais um movimento que eu preciso fazer. Ok, interessante. Espero que possas revelar no meio dessa conversa esse movimento. Mas eu gosto muito de associar a vida que levamos, desporto, com aquilo que é cuidar da nossa família. Porque é uma das coisas que o público não vê, o público pouco sabe, mas nós temos família. Eu sei que o Jerry tem família. Ok. Estás satisfeito com tudo que fizeste quanto desportista, mas quanto ao ser família, pai de família, filho, pai, irmão, como é que o Jerry se sente? Satisfeito.
Eu acho que uma das minhas profissões é ser pai. Ok. Eu tento ser presente o máximo possível para a vida dos meus filhos. Eu, ao longo dos anos, eu tenho aberto mão de muitas coisas. Por exemplo, trabalho. Tu sabes que o meu trabalho, normalmente o pessoal corre 6 vezes na semana. Então, há 10 anos atrás, eu abri mão do 6º dia. Eu só trabalhava 5 dias, que é para poder passar mais tempo com os meus filhos. Mas eles estão a crescer, exigem mais tempo. Eu abri mão de mais um dia. Eu hoje trabalho 4 dias, que é para poder passar mais tempo com os meus filhos. Então, uma das minhas profissões, graças a Deus, é ser pai. Ok? Ser pai, ser filho, até um certo ponto, porque as mães nunca estão satisfeitas, né? É sempre ser irmão e ser marido. Eu gosto muito da vida de casado. Boa. Eu sou uma pessoa de família, do meu jeito. Ok. Eu sou uma pessoa de família. Ok. Não é do jeito convencional como as pessoas estão habituadas, aquele show todo, mas eu gosto disso, eu gosto dessa estrutura. Eu sou o que sou porque sempre tive essa estrutura por trás de mim e é o meu ponto mais forte. Ok. Interessante. Eu gostei de um detalhe que colocaste aqui na mesa. Nos dias que correm, nós os pais nos preocupamos em ir buscar o melhor possível para prover para os nossos filhos e acabamos abdicando de pequenos intervalos de tempo que poderíamos estar com os nossos filhos para poder buscar essas condições financeiras, porque brincando a brincar, nós precisamos trabalhar. Mas tu estás a trazer uma abordagem em que abdicaste de um dia de trabalho, talvez a modalidade de trabalho permita, para poder estar com os seus filhos nos dias que correm. O que isso significa? Olha, eu trabalhar menos vezes na semana, também, primeiro não significa trabalhar menos. Ok. Segundo, por causa da concepção que as pessoas têm aqui, eu tive que aceitar ganhar menos porque estou a trabalhar menos vezes. Mas compensa, eu vou usar como exemplo principalmente as minhas filhas. Né? As minhas filhas, quando eu chego a casa, quando estão comigo, é um show, é uma festa. Pois. Lembro-me que na altura do Covid o pessoal ficou sem trabalho e eu quase entrei em depressão, mas eu tenho uma filha pequena que agora está com 6 anos. Quando eu chegasse a casa, ainda hoje é assim, graças a Deus, o mundo dela para. Minha filha rebola, dá pinos, faz tudo. Então, ela salvou-me de entrar em depressão porque ela nunca me deixou de me fazer lembrar o valor que eu tenho como pai. Mesmo numa fase em que eu não tinha a mesma capacidade de prover como em outros momentos. Então, claramente aquilo que os nossos filhos mais querem é nossa presença como pais, porque criança não conhece o custo das coisas. A criança vê um carro e diz: pai, compra lá caro para mim. Ela não sabe o que está a dizer. Minha filha diz que eu tenho muito dinheiro redondo, muitas moedas. Para ela, o pai é maninho facado para ter dinheiro redondo. Então, eles não conhecem o valor disso. Nós já colocamos valor nas coisas, nós já queremos projetar-nos usando os nossos filhos como desculpa e acabamos perdendo muito daquilo que é o percurso. Os filhos crescem muito rápido. Ok? Chegam aos 14 anos, 15, se você não criou amizade com eles dia de futebol, vai ver com os amigos. Se tem um programa disto, vai ver com as amigas. E o que eu quero é poder ser aquele amigo que um dos meus filhos que não vive comigo quando tem futebol, ele muda-se. Essa semana eu vou ficar na casa do pai para vermos futebol juntos. E eu faço o sacrifício de ver o jogo com ele, durmo mais tarde, acordo cedo, mas é nice. Aquele momento Esse momento, esta coisa dele dizer é dia de futebol é com o meu pai. Então eu tento semear isto porque eu acredito, também porque eu sou uma pessoa, eu cresci com um padrasto, mas graças a Deus ele sempre foi um super amigo. Eu conheço o vazio da falta de um pai. Então eu tento, dentro daquilo que é possível, estar presente para os meus, mesmo tendo que abrir mão dessa parte monetária, porque nós precisamos encontrar equilíbrio. E quando nós perdemos esse equilíbrio em tudo que nós fazemos, fica complicado.
É interessante e é motivador. Está aí uma coisa que podemos abrir um espaço aqui de debate nos comentários. Como pais, como é que nós devíamos nos comportar? E eu acho que este exemplo do Jerry é uma forma fascinante de entender a lógica do que é ser pai e, de fato, o que é que um filho precisa realmente de um pai. Mas, ok, Jerry, eu estou a perceber uma sequência aqui da conversa que tive com o Kazé e da conversa que eu estou a ter contigo agora. Eu estou a perceber que, embora sejam homens que, pelo modelo de trabalho, precisam estar basicamente todo dia fora de casa, de forma disciplinada e mesmo tipo centrada, vocês abdicam de um intervalo de tempo para cuidar dos vossos filhos. Porque o Kazé também disse, olha, eu venho conversar consigo, mas até X hora eu tenho que sair, porque neste intervalo eu reservei para estar com os meus filhos. E agora tu, de forma literal, estás a repetir a mesma colocação. Podemos dizer que, de alguma forma, os desportistas têm plena noção que cuidar da família, manter a equipa a jogar bem, é uma base de como cuidar das pessoas. Porque eu defendo sempre, e vou continuar a defender, que desporto e educação são coisas que andam sempre juntas. Alguém que pratica desporto, para mim, é uma pessoa com 99% de chance de ser uma pessoa muito bem educada e muito bem focada. Tens o mesmo entendimento? Desporto é educação. Ok. Não são coisas que eu não... É a mesma coisa. Ok. Nós, dentro do desporto, nós aprendemos a negociar muitas coisas. Ok? Falaste aqui do Kazé, é engraçado, que aí ontem eu filmei um vídeo, ele ajudar-me, alguém foi lá comentar, tipo, ora, bom ver vocês dois juntos. Mas eu e o Kazé somos muito amigos. Ok. Do nosso jeito especial, porque também, assim, nós divergimos em muita coisa, mas o nosso amor pelas coisas é igual. Aí que estiveste a dizer, ele falou aqui, ele disse, eu tenho que ir para eu cuidar dos meus filhos. Eu atrasei porque estava a cuidar dos meus filhos. Então, houve uma época em que os filhos do Kazé dormiam na minha casa, os meus filhos dormiam na casa do Kazé, porque nós temos esta mesma visão. Se eu pegar o celular agora e disser, Kazé, treino 2 da madrugada, vamos. Ok? Então, nós partilhamos muito desta visão porque nós somos pessoas do desporto e nós sabemos que no desporto tu vais ter que aprender a negociar com outra pessoa, tu vais ter que aprender a olhar para aquilo que realmente é importante para ti. E esta base familiar, é bom tu estares na rua e as pessoas supostamente sabem quem que nós somos, mas quem realmente sabe são aquelas pessoas de casa. E ter admiradores dentro de casa é a melhor coisa. E o único jeito de fazer isso é liderar pelo exemplo. E então, nós buscamos isso. O atleta busca isso. O atleta busca cercar-se de pessoas que o tornam melhor. É como a questão do influencer. Se eu colocar um vídeo hoje e tiver 5 likes, o vídeo que eu fizer amanhã tiver 20, logo eu vou fazer aquele que dá 20. Então, quem que influencia quem? Sou eu que faço o conteúdo ou é quem põe like? Então, chegar a casa e ter esse fã-clube e ter essa admiração, mas ao mesmo tempo a admiração vem com cobrança. Sim. Os meus filhos, eles já sabem, se virem a fazer uma coisa, eles logo questionam, mas pai, amanhã não tem treino, pai, não é isto. Ok? Lembro-me de uma das minhas filhas, ela mudou o horário de escola e ela estava fazendo natação. Eu disse para a filha, como é que vai ser a escola? Ela disse, se pai consegue acordar às 5, às 4 para estar no serviço às 5, eu consigo acordar às 5 para estar na piscina às 6. Não existe melhor coisa do que tu teres esse tipo de feedback dentro de casa. Então faz-nos crer que nós estamos na posição, na direção certa. Então a família quer o mesmo que tu. As mulheres, por mais chatas que pareçam ser, não precisa dizer que são, já sabes. Mas eu posso por dizer, mais chatas que pareçam ser, elas querem o mesmo que tu. Os teus filhos querem o mesmo que tu. As pessoas lá fora nem tanto. As pessoas lá fora querem a ti, querem a utilidade que tu entregas para elas. Então, eu tornei-me um atleta, uma pessoa melhor
a partir do momento que comecei a virar mais para essa base familiar. E aquilo que estamos a falar sobre o desporto ser educação, tu aprendes dentro do desporto a negociar com outras pessoas, tu aprendes a regra de tempo, hora para estudar, hora para relaxar, hora para isso. E é uma maneira muito mais prazerosa de educar os nossos filhos. Uma das minhas filhas faz judo e ela tinha provas dia seguinte, depois do aniversário dela. Nós descuidamos, deixamos ela brincar. Dia seguinte ela foi mal nas provas. Graças a Deus ela tem 6 anos, ela não sabe o que é ganhar e perder. E nem estou preocupado em ensinar isso para ela. Mas ela estava tão cansada toda a semana que quem sentiu aquela derrota fui eu. Então, ela tem prova este final de semana, já está tudo ali, sono, tudo, a disciplina. Então, nós temos a chance, através do desporto, olha, tu não descansaste ontem, tu perdeste hoje. Porque o bom, principalmente das modalidades individuais, é que é assim, tic-tac. Pois. Então, essa base familiar é muito boa, porque se tu não cuidas dos teus em casa, nós que somos treinadores, pessoalmente, como é que tu vais cuidar das outras pessoas lá fora? É muito Fica complicado. Bem complicado. Fica complicado. Fica muito técnico. E quando é muito técnico, Não funciona tão bem não funciona. assim. Tem um prazo de validade. Pois. Mas ok. Ainda bem que estás a dar esse pequeno pulo para o técnico, para o profissional. Porque vamos lá, Jer. Dos poucos anos que eu te conheço como profissional de educação física. Mas será que a vida do Jer se resume ao profissional de educação física? Será que a sua história como profissional foi sempre educação física? Eu sou educador físico. Acho que é o termo certo, né? Porque se usarmos o profissional de educação física, é o tipo que saiu da faculdade, etc. Fez o curso de educação física. E a minha vida resume-se em 2 coisas: desporto e ensinar. A única vez que eu não estive a trabalhar com desporto, eu estava a dar aulas, estava numa sala de aulas. Então, eu gosto de ensinar, eu gosto de desporto e ao mesmo tempo gosto de ensinar. Então, minha vida resume-se, graças a Deus, simplesmente a isso. É interessante. Então, vamos aproveitar essa deixa do gostares de ensinar e vamos responder aqui a uma inquietação que foi me proposta. Na verdade, este podcast surge por causa de um comentário em que alguns internautas diziam: é preciso falarmos dos hormônios, é preciso desmistificarmos essa ideia dos hormônios em Moçambique. Será que isso é realmente nossa realidade? Será que isso existe entre nós? Entre os brasileiros é muito fácil ter essa conversa de forma muito aberta, de forma muito liberal, mas de alguma forma nós somos conservadores, até na hora de partilhar conhecimento. Mas ok, pela sua experiência, pelas suas vivências, Moçambique é o usuário ou simplesmente como é que se chama? Estamos num processo de adaptação, de aceitação, que isso existe e tem alguma funcionalidade? Esse tema é hiper delicado porque parte muito da parte socioeconômica do país. Acho que meus olhos já até mudam quando se fala de hormônios. Eu gosto muito desse assunto. É uma coisa que eu estudo há mais de 10 anos e estudo todos os dias sobre isso. E já tive vários posicionamentos. Mas o certo é que é um abismo sem fundo, né? É um abismo sem fundo porque o uso de esteroides anabolizantes requer uma certa estabilidade financeira. E mesmo essa estabilidade financeira não te garante segurança 100%. É uma realidade não só no fisiculturismo, mas o doping, por assim dito, é uma realidade no desporto de modo geral. Nós aqui é que ainda vivemos na inocência. Na inocência porque nós não temos ciências desportivas aqui, no verdadeiro sentido em que produz-se conhecimento e ele é aplicado para quem realmente precisa, que é o atleta.
Os atletas de várias modalidades têm feito isso há anos e por fora. Então fica a parecer uma coisa meio estranha. Mas no fisiculturismo, especificamente, tu vais ver qual é a idade do pessoal que está envolvido com o fisiculturismo. 16, 28, média. Tens exceção à regra. Graças a Deus hoje tens mais alguns, tens até o Tyson, que já está na casa dos 40, o Kazé, mas vamos falar do grosso. E quem são esses tipos? São dos 16 aos 28, são jovens que vivem com os pais. Alguns são desempregados, alguns até são empregados, mas têm um salário muito abaixo da muito média. Abaixo daquilo que é a média. E o que acontece quando eles se metem com esteroides? Eles são obrigados a ignorar os riscos. São ciclos kamikaze, ok? Porque o jovem é cheio de certeza, cheio de segurança. Sim. Mas aquela segurança dele também esconde muita fragilidade, porque ele não pode recusar ou não fazer o ciclo porque não fez exame médico. Mas ele está ciente que ele não fez o exame médico, mas ele não pode te entregar essa fraqueza dele. Ele não sabe o que é que vai fazer quando aquele ciclo acabar. Poxa. Mas ele não pode te entregar esse medo também. Ele não está preparado para fazer as combinações ideais, para usar os protetores ideais, para usar a suplementação que devia usar, para a alimentação que ele devia ter. Mas ele é jovem, ele é kamikaze, ele vai vender segurança, às vezes por desconhecimento, às vezes porque eu não tenho, mas eu quero, então eu vou. É pular sem paraquedas. Vamos ver o que acontece. Literalmente. Então, é uma realidade. No meio já temos mais jovens, cada vez mais jovens a meterem-se com isso, mas o pessoal não está preparado para aquilo que são os efeitos colaterais que isso traz. O pessoal nem quer abrir essa página da conversa. Porque, vamos lá, um ciclo médio, 2, 3 substâncias, não lhe vai custar menos de 8.000 meticais por mês. Sim. Boa parte dos atletas trabalham em ginásio, não ganham mais do que 20.000 meticais por mês. Se ele só com os esteroides está a gastar 8.000 por mês, quanto é que ele está a gastar com comida? Depois, ele vive com os pais, ele contribui nas despesas de casa ou não? Nós somos africanos, aos 18, 20 anos já fizemos aquele filho acidental, né? Pois. Ele provê para aquele filho. É jovem, gosta de uma sapatilha de marca, uma calça, gosta disso, gosta daquilo. 20 paus não cabe tudo isso. Não cabe mesmo. Então, aí o jovem faz o quê? Abandona a escola para correr mais, para poder manter esse lifestyle. E a médio prazo não vai dar certo. Tu vais ter um atleta bom, ok, mas depois voltamos ao que estamos a falar aqui, quem que ele é como filho, quem que ele é como irmão, como pai. Ele só é atleta. Começa a criar déficits sociais. Isso, começa a criar déficit. E depois ele tem que vestir a capa de super-humano. Não, eu batata doce frango. A vida não é batata doce frango. E nós queimamos, e quando digo nós, eu estou incluso nisso. Ok. Estou incluso nisso porque nós queimamos muitos anos a viver esse sonho de super-herói. Porque, mano, tu vais para a internet, o puto de 18 anos, ele sabe tudo que o Mr. Olympia faz. Pois. O Mr. Olympia tem 40 anos, é dono de uma empresa de suplementação, tem 2, 3, 4 ginásios. Então, ele sabe tudo. O espelho dele é o Mr. Olympia, o espelho dele não é o vizinho dele de lado. Nós éramos fãs dos nossos vizinhos. Pois. Que tinham uma vida assim. Eu lembro que os meus ídolos eram o pessoal do Chamanculo, Altamérico, esses gajos, que eram gajos que tinham o mesmo lifestyle que eu, as mesmas limitações financeiras que eu. Eram de uma realidade bem mais próxima. Bem mais próxima. E hoje o tipo inspira-se no XPTO. E é o treino, aquela camiseta da marca do Sebam. É essa mesmo que tem que ser. É essa mesmo que tem que ser. Então, nós estamos a tratar o esteroide de uma maneira muito, muito leviana. Ok. Por quê? Porque ele é uma realidade, não tem como se contornar mais isso.
E a tendência é cada vez mais, que ninguém se engana a pensar que vai ser o contrário. Quando o puto diz, estou a pensar em usar, já está na 4ª semana, já tem espinhas e tudo. E eu sei, eu estou habituado. Mas eu estou a pensar em usar. Já está a usar. Já bateu o primeiro colateral, por isso é que mandou mensagem. Então, quando ele diz que está a pensar, ele já está na 4ª semana, já está a ver os colaterais disso. Então, nós tentarmos esconder essa realidade, vamos continuar a descobrir só quando já, passo a expressão, já deu merda. Pois. Então, é uma porta que é importante mantermos aberta. Eu tenho amigos médicos, eu sempre converso com eles sobre a importância de eles virem para este lado, para poderem nos dar o suporte que é necessário. Que é necessário, porque eu estive aqui, eu estou aqui, eu estudo isso todos os dias, para eu sou Jerry. Eu tenho Tem suas próprias limitações. Tenho 1000 limitações. Eu não sou médico, eu não sei o que tu vais fazer quando acontecer A, B, C. Eu próprio já vivi um monte de colaterais. Às vezes faço de propósito, conto aos miúdos, que é para lhes assustar, que é para ver se retarda um pouco, porque digo, eu comecei a usar esteroides com 22 anos. Ok. Se eu soubesse sobre treinamento e nutrição, metade, não, 1/4 daquilo que eu sei hoje, eu começava com 30, de certeza. Então, é importante nós que trabalhamos com treinamento, com nutrição, disponibilizamos mais material para os miúdos. É importante nós fazermos eles acreditarem nisso, porque eu lembro que nós sempre essa comida não é nada, isso está todo gajo a picar. É assim que o pessoal... Porque nós não sabíamos. Meu pré-treino eram 10 bananas. Até hoje tem umas senhoras ali na Ginê que me chamam de banana. Eu já sei da Ginê há 15 anos. Mas a marca ficou. Mas a marca ficou. Então, o esteroide é uma realidade. Os miúdos estão a usar de maneira muito indiscriminada, mas deixa dizer também que eles são mais inteligentes do que nós. Acesso à informação. Acesso à informação. Não são tão críticos, porque eles não têm o medo que nós temos, mas eles são mais inteligentes. Eles pesquisam um pouco mais, eles estudam um pouco mais. É nice encontrar um puto que já sabe, mas ele está a ver aquela parte física, depois vamos para a parte socioeconômica. Eu lembro de uma vez dizer a uns atletas, estamos a conversar, eu uso assim. Eu disse, quantos anos é que tu tens? Um tinha 25, outro 28, vocês têm filhos? Não, ok. Na altura eu estava com 35, já tinha 5 filhos com 35 anos. Disse, eu também uso o que vocês usam, eu tenho 5 filhos, vocês têm 28, não têm nenhum filho. E alguns deles hoje que nós estamos a falar estão a fazer tratamento para infertilidade. Porque aceleraram demais no uso, não se preocuparam com estas coisas periféricas e criaram um problema social, um problema matrimonial, porque outros são casados. Então o pessoal olha só assim para frente. Mas fala, você é miúdo, vive com teu pai, usou trembolona e você vai sair velho na casa do teu pai. Não funciona. Não funciona. Você não vai gritar, você na casa do teu pai não tem o direito de ficar nervoso. Nem tão pouco. Então, como é que você está a usar uma coisa como trembolona que mexe com o teu sistema nervoso, que bagunça todo o teu sistema hormonal, tudo? Você vive na casa dos teus pais. Às vezes pode até viver com tua mulher. Aquela pobre coitada não entra nos teus esquemas. Por isso é que os atletas lá fora casam depois dos 40. E o pessoal aqui não percebe por quê. Porque ele não tem vida, não tem um estilo de vida para socializar. Não funciona. Não funciona. Ele não pode ir buscar a filha do dono, levar para a casa dele, depois ter uma tremble rage, começar a partir todas as coisas dentro de casa. Então ele faz o quê? Porque ele é um pouquinho mais inteligente. Sai, vive no canto dele sozinho, faz a carreira dele, quando está ali no final. Ele ou namora uma atleta, ou casa uma atleta, que os dois vão que já tem um entendimento bem maior. Olha, eles têm acompanhamento psicológico, tem uma equipe médica, tem acompanhamento por detrás disso, porque o esteroide é droga, como o álcool, como o tabaco, como a cannabis, e ninguém controla a droga. Poxa. Não, eu sei o que eu estou a fazer, Esquece. É droga. É droga, ninguém controla droga. Então os putos precisam pensar, existe um amanhã, ok? Eu estou no meu ciclo nice, mas eu vou ter que ir para a casa dos meus sogros. Meu sogro vai olhar mal, vai falar mal comigo. Meu cunhado tem mania, como é que eu vou fazer? Tem aquele tio que bebe, depois começa a falar, mas eu vou segurar a onda. Ok? Amanhã eu quero fazer filhos, como é que eu estou? Eu tenho que me submeter ao meu patrão, tenho que ficar calmo, porque chefe e cliente sempre tem razão, né? Então,
Como é que vai ser? Alguns trabalham com atendimento ao cliente. Como é que você está a mudar uma coisa que altera o teu perfil, deixa-te mais nervoso? Você vai mandar passear teu patrão, vai mandar... Então, vale a pena? Vale, good, compra, entra. Mas nós não podemos, temos que parar de pensar que é só usar, que eu usei, fui para o palco, eu sou campeão. Não é uma linha reta. E deixa dizer para o pessoal, 95% dos usuários não são campeões. Não vão ser campeões. E eu sou exemplo claro disso. Ok? Eduardo, eu já usei tudo o que tu podes imaginar de esteroide. Por teste, por um monte de coisa. Eu gosto de experimentar. Eu dou relato de cada droga que tu falas, vou dar relato na primeira pessoa. Eu não sou campeão. Nunca fui campeão. Ok. Já nem tenho idade para ser campeão, mas eu uso eu falei 22 anos, eu estou com 41. Quase 20 anos de uso. Claro, com muitas interrupções de anos, sim, mas uma vez drogado, enquanto você passar por aí, nem que seja para um cheirinho, para um gole, você continua lá. Então, eu não me coloco fora disso, porque às vezes quando tu te colocas fora, é como se eu estivesse a tentar ser especial. E eu tenho noção das coisas que eu perdi, mesmo sendo um pouquinho mais consciente, eu tenho noção das coisas que eu perdi. E por isso é que eu gosto de conversar com os miúdos. Há dias estive a conversar com o puta, porque usei isso, aquilo, estava a mexer com a minha performance sexual, só que, mas quando começou, porque depois mandaram-me usar isso, só que depois isso vai criar problema nas articulações, já criou, então tu usar isso para as articulações, depois isso vai subcarregar teu fígado, vai subcarregar teu fígado, eu acho que tem que tomar isso para o fígado, agora de 8 mil que você estava a gastar por mês, agora você está a gastar 20, é sustentável. E nós estamos a falar de tudo o resto da vida. Sim. Mas agora o que é que eu faço? Pronto, enquanto você está no controle, para. Mas eu sinto bem, sim, mas hoje você ainda está no controle. Não deixa a coisa sair do controle para tu seres forçado a parar, porque aí tu já não sabes que segmento é que tu vais dar. Eu lembro que há uns anos estava numa coisa dessas e fiquei desempregado, eu demiti-me do trabalho que eu tive um problema. Disse, ok, eu tenho tempo para ficar em casa, eu parei com os esteroides. 3 meses trancado em casa, eu saí de casa para treinar, porque eu estava depressivo. Ok. É tipo, tu acordas, estás bem disposto, vais para a televisão, mata um gajo no filme e tu começas a chorar. Ok. Estás bem disposto, abres a cortina, está um dia de sol, tu ficas deprimido. Ok. Porque está um bom dia. Você está deprimido porque está um bom dia. Então imagina se tu és obrigado a parar tendo que conviver com pessoas. Então, enquanto eu estava no controle, eu cortei. Boa. Passei por esse deserto, foi uma fase extremamente complicada, mas eu não tinha... Eu só não, né? Porque tenho que lidar com a minha mulher e os meus filhos. Que não foi fácil para eles, porque a partir do momento em que um faz uso, toda a família entra no ciclo do uso. Fica à vontade, veja a mulher de um drogado, chama ela de drogada também, porque ela também sofre todos os efeitos que aquilo traz. Então, eu tinha que lidar com a minha mulher e com os meus filhos, e às vezes eu extrapolava um pouco, mas graças a Deus não tinha que lidar com o cliente dentro do ginásio, não tinha que lidar com o chefe. Passou aquela fase, voltei a organizar a minha cabeça, e foi quando o pessoal começou com o movimento hardbody. Eu já tinha a cabeça no lugar, eu vi o fisiculturismo, é isto aqui que eu sempre quis. Vamos. Então, o esteroide é complicado, é nice. É nice, mas é bem complicado. O preço, não vou ser hipócrita dizer que não vale. Custo-benefício. Bro, vale. Conversem com as pessoas certas, de verdade, procurem ajuda. Não façam as coisas por conta, não façam as coisas feito maluco. É engraçado que muitos usuários dizem, não vale a pena. Ok, você usou 20 anos, hoje quer dizer para mim que não vale a pena. E os meus 20 anos, eu também quero os meus. Então seria muita hipocrisia estar aqui dizendo, não, porque não vale. Vale porque é a tua história. Tu escolhes como é que tu queres escrever a tua história. Okay. Mas tu podes adicionar atores nessa história para deixar a história um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais longa e mais saudável nesse caso.
Ok, Jair, eu não gostava de deixar, ou melhor, eu não gostava de mudar o rumo desta conversa, porque nós estamos a falar de um tema, perdão, de um tema muito delicado, porque mexe com a saúde, não só física, mas também psicológica. Então, eu gostava de continuar a deixar esta conversa neste nível, sem muito tecnicismo. Vamos lá fingir que sou eu há 10 anos atrás. Pois, Acho que... sem muito tecnicismo, porque eu acho que no ponto em que nós encontramos-nos como novos usuários, eu acredito que ainda não temos como iniciar conversas destas, trazendo a ideia do que é um ciclo, de como ele funciona, quais são as nuances que nós devemos ter atenção nelas. Vamos ter uma conversa como quem está a falar de filho para pai. O que é isto? Por que tu podes entrar nisto? Por que tu não podes entrar nisto? O que vai acontecer no meio do processo? Como é que vais te virar no meio do processo? Falavas agora de procurar alguém com quem falar. Neste caso, numa situação em que partilhamos pouco informação. Eu gosto, por acaso, dos teus vídeos, porque isso eu vejo-te, só pegas um telemóvel, decidiste em algum momento, começas a falar. E consegues ter um retorno dos teus seguidores muito bom. Coisa que dificilmente vejo dos outros atletas ou dos outros atores do culturismo, em que eles têm 1 minuto de disponibilidade para pegar um telemóvel e partilhar. O Tyson tem feito isso e muito bem agora. Sim, eu vi as lives que ele faz. Tá bem interessante, mas onde é que estas pessoas vão encontrar essa informação? Com quem vão falar? Normalmente é com o coach. O coach é como eu, que não estudou ou não procurou se informar um pouco a fundo a respeito do que são os hormônios, para que eles servem, como usar, como administrá-los, e vai dar uma resposta muito superficial. Clenbuterol, você quer emagrecer? Toma isso aí. Pronto. Quer emagrecer é isto. É isto. Ganhar coisa é isto. Então, ainda usamos muito essa triste lógica de quero emagrecer, toma isto. Quer ficar grande, toma isto. Então, como tratar, como conversar com as pessoas dentro dessa lógica do toma isto ou toma aquilo, ou simplesmente junta isto e aquilo, vamos ver o que é que vai dar, como é que seu corpo vai responder. Sabes, falta uma coisa nesta geração atual, chama-se humildade. Ok. Porque em todos os ginásios aqui na cidade, está lá 1, 2, 3 gajos que manipulam isso há anos. Mas o que é que os putos fazem? Acho que tu não sentes muito isso porque tu és muito comunicativo, tens essa tua vertente, tu és mais. Mas, por exemplo, quando entra um desses gajos da minha era old school, os putos sentem-se ameaçados. Então eles querem levantar o peito. Mano, eu há uns 6 anos fui dar uma formação na Beira. Encontrei lá uns amigos e um deles, Jair, como é que vamos treinar? Eu passei-lhe o treino que ele passou há 18 anos. Ok. Ele pode esse treino tu deste-me há 18 anos atrás no ginásio da Jusina. Porquê? Porque eu era puto, eles me acolheram, ensinaram-me e eu retive. Lembro-me quando o Gito, o Nelson, o Adriano entrassem no ginásio, eu ia atrás deles a arrumar os pesos que eles usavam e copiava tudo o que eles faziam, até um dia eles chamarem para treinar com eles. Ok. E eu lembro-me do treino que eu fiz com o Gito e com o Nelson nesse dia, e já passam 17 anos também. Eu aprendi sobre esteroide com um tipo russo, daqueles que chegava no ginásio, amarrava a cara, não falava com ninguém. Eu fiquei 3, 4, 5 dias a observar como é que ele é. Ele é que eles treinava, desmontava tudo e tu ias lá mandar-lhe arrumar o ginásio e ele fazia confusão. Eu deixei ele treinar, desmontou tudo. Ele foi para um balneário, eu fui atrás dele, fui pedir-lhe gentilmente que ele voltasse para arrumar. Ele voltou, arrumou, foi para o balneário. Eu fui de novo atrás dele. Eu sei, tens algum conhecimento sobre esteroide, eu gostaria de aprender. Ele, tipo, esse já me lixou a vida. Agora está aqui com voz mansa a falar comigo. Acho que pegou um papel, passou o número dele. Está lá para o meu restaurante. Mano, eu mal falava inglês. Não mudou, né? Ele mal falava português. Ele falava mais russo e inglês.
E eu lembro que eu ia 2 vezes por semana para o restaurante dele, ficava 1 hora de tempo sentada para ele arranjar 5, 10 minutos para vir sentar comigo. Depois eu levantava e ia para casa. Hoje é um tipo que eu tenho como irmão mais velho, temos uma relação super. Lembro do tipo angolano também que apareceu uma vez, o tipo tinha 2 metros, tinha 48 anos, mas tu olhavas para ele, davas uns 34. Ok. Mano, eu fui pegar umas coisinhas que eu tinha, fui ter com ele, sabe, mano, como é que é? Ele olhou para mim e começou a rir, ele disse, estás a começar? Eu disse, estou a começar. E ele ensinou-me, ele deu-me espaço, então eu sempre fui atrás dos tipos mais velhos. Ok. Para poder aprender sobre isso. Eu e o Cazé temos a mesma idade, mas nosso primeiro contacto foi na casa do Nuno. O Cazé não se fez de rogado, pediu-me logo para ele ajudar com o treino. Então, nós somos de uma geração mais humilde, que tinha noção das nossas limitações, que queria aprender. Então, nós íamos atrás, nós íamos bater a porta. Nós fazíamos tudo para ganhar a atenção daquela pessoa. Os putos querem competir. Quem sabe mais? Querem competir com quem pode ensinar, porque vê, aquele gajo não tem shape, aquele gajo não vai me ensinar nada. Esquece isso, não é sobre shape, é um outro episódio. Então, tem muita gente que às vezes não se expõe em redes sociais, mas que tem muito conhecimento. Tem um tipo que treina no 365, só pela forma como ele treina. Eu um dia fui lá bater papo com ele. Tipo, a sequência de treino, execução de exercícios, esse gajo aqui é old school. Ele, quando começou a abrir o file dele, ele foi um dos gajos que competiu cá, porque já houve competição cá, em 94, por aí. Ok. Mas estava ali perdido, no meio do ginásio. Ele não faz questão de dizer quem que ele é. E olha que ele gosta quando ele recebe esse tipo de carinho. E nós também gostamos. O pessoal gosta de saber que semeou e os putos vêm. Mas velho, como é que é? Mano, nós paramos de treinar. Eu particularmente, eu paro de treinar. O meu parceiro de treino sabe. Eu paro de treinar para sentar e conversar com o puto. Um minuto, eu digo ele, ok, meu treino acaba em X tempo. Então os miúdos têm que aprender a ser mais humildes. Ok? Mano, você leu? Não, porque eu fui ler. A cena não usou, eu já fiz esse caminho. Então procura um gajo que já fez o caminho. Seja mais humilde. Já disseram, porque quer queimar gordura, usa clenbuterol. Ok, vai lá, procura um gajo. Desculpa, já usou clenbuterol? Como é que funciona? O que acontece? O que acontece? Porque queima gordura, nós todos sabemos que queima. Mas tá bom, quando você Mas toma, para queimar a gordura... o que acontece? Aí o pessoal começa a dar os relatos, os tremores, o suor, a baixa depressão, essas coisas todas. E às vezes o puto tem problema de pressão baixa. Eu não uso queimadores de gordura, das poucas vezes que usei ficava doente, porque eu tenho pressão baixa. Aprendi comigo. Então eu já sei quando a pessoa tem pressão baixa, eu sei que não passa por aqui. Então os putos têm que aprender a fazer isso. Esse angolano que eu estou a dizer, eu mostrei ele trembolona. Isto aqui, isto é nice, mas isto não. Tens que usar aquela que é escrito VET, de veterinário. Porque ele já usou. Eu não tive coragem. Mas está aí. Ok, isto é nice, mas não é isto. Vai lá usar aquela, vai lá usar a Buldanona, aquela que mesmo para bois. Porque ele sabe para que aquilo é. O gajo que me deu só queria me vender. Às vezes, eu lembro que o gajo que nos fornecia nos times nem usava. Chegava no ginásio, treinava 30 minutos só, ia embora. Ficava no pub, ficava a fazer o deal dele. Ele não tinha nada para nos adicionar, ele só usava. O pessoal tinha que fazer o quê? Levar e perguntar a quem já usou. E na nossa altura, pior, ninguém assumia uso. Ok. Na nossa altura era todo gás natural. Puto, não usa isso, vai te fazer mal. Aquele um e outro gás que aparecesse, lembro que havia um corte na altura, eu tinha 22, ele já tinha uns 40 e tal. Ele chamava-me de Josina, um moçambicano que estava radicado na Nigéria. E o gajo também ensinou muito sobre isso. O gajo Josina na caçanta aqui, assim, pegava papel e caneta, escrevia, vai lá ler. Ele mandava-me ir ler apontamentos dele, eu voltar dia seguinte dizer a ele o que eu percebi daquilo. Ok. Por quê? Porque ele fez o caminho e ele gosta de receber esse carinho, gosta quando os mais novos vão lá. Para buscar a informação. Não é diferente. Nós também gostamos disso. Acho que
Eu não vendo informação, tu me conheces. Eu não vendo informação, não tenho chiliques, não, como tu disseste, estou sentado um dia em casa, bate-me, pego câmera, filme, entrego o jogo todo e segue. E tem muito gajo que é assim, por exemplo, o Cazé é um tipo extremamente focado. Ora, eu acho engraçado ver que ele não sofre assédio, que as pessoas não percebem o quão podem aprender com ele e passam por um gajo como o Cazé como se fosse um simples Cazé. Mas eu nunca vi, olha que eu já interagi com atletas de várias partes do mundo. Eu nunca vi um atleta focado como o Cazé. Ok. Mano, pergunta-lhe, tio, qual é a cena? Só faz essa pergunta, ele, tio, qual é a cena? Ele vai te contar sobre a vontade de vencer que ele tem. Mano, o Cazé só começou a tomar Coca Zero, só começou a tomar café quando ele foi para a China. Eu sempre dizia, bro, isso não faz mal. Ele dizia, enquanto não estiver no meu protocolo, eu não vou tomar. E o coach dele não punha isso no protocolo e o Cazé não tomava porque não estava no protocolo dele. Tu achas que... O que tu achas que tem na cabeça de um gajo que pensa desse jeito? Eu sou mais freestyle. Meu coach está uma cena, depois eu investigo umas minhas cenas, junto as cenas dele com as minhas. E afilando. Depois disso já não é meu coach, já somos parceiros, porque eles ficam, esse gajo também. Então, mas o Cazé é um gajo diferente. Mano, eu falo muito do Miguel, o Miguel, não o Miguel de hoje, aquele Miguel de 10 anos atrás. O Miguel via com 2 refeições por dia, mas o mindset dele, ele dizia, você só me põe na competição. Dá-me ginásio, põe-me na competição. Eu faço o resto. Eu vou fazer acontecer. O Miguel sempre fez acontecer. E esses putos hoje têm muito mais condição do que isso. Por que os gajos não se andam com o Miguel? Claro que o Miguel é maninho antipático também, maninho enjoado. Mas que se lixa o enjoo dele, mano. Gera a gravidez do gajo assim. Se você precisa dele, vai, senta com o gajo, com o Miguel, conversa. Eu ainda peço conselhos ao Cazé, o Cazé ainda pede-me conselhos. Nós ainda pedimos conselhos uns aos outros. E nós temos muita experiência. Como é que os putos mais novos acham que vão chegar lá sem ter a experiência que têm, sem pedir conselhos? Então, os putos têm que começar a aprender a fazer isso. Para que serve? Tio, desculpa, para que serve testosterona? A pergunta que nós fazíamos na nossa idade era, não vou parar de tesar. Os putos não estão preocupados com isso. Nós usamos esteroide, desculpa as pessoas, para comer gente. Os putos não estão preocupados com isso. Você está preocupado com o quê? O que é que queres ganhar? Você quer o quê? Se você, como homem, não está preocupado em atrair o sexo oposto aos 20, 22 anos, você está preocupado com o quê? Como é que é? Como é que funciona? Os putos não fazem esse tipo de perguntas. Ele quer saber. Aliás, ele nem quer saber. Ele usa, está tipo, aonde me ver? Depois aí o pessoal começa a ver as pinhas nas costas. Ok, já estamos a ver. E não crescem porque eles não têm a coisa toda. Ninguém tem, claro, mas não buscam do pessoal que é mais experiente, não procuram saber o que é que isto vai fazer, o que é que aquilo vai fazer. Depois começa a aparecer esse pessoal, hoje em dia, a vender esteroide de maneira indiscriminada. E o que é que acontece com... Existe um pessoal de classe média alta que compra tudo aquilo que é esteroide que existe no mercado. Não come. E não come não é porque não tem acesso à comida. Não sabe que devia comer ou como comer. Não treina. Por quê? Porque ele está a fazer o ciclo. Paga o ginásio mais caro, tem as roupas mais caras, vem no carro mais caro. Estás a falar de alguma experiência no 365? Não só. Antes disso. Ok. Antes disso. Eu faço isso há 20 anos. Ok. Então, eu já vi muitas mentalidades. Olha, hoje tu tens um 365 que é como se fosse uma classe acima. Antes não tinha ginásio de luxo, então até na garagem tu encontravas pessoal de classe alta, porque é o que tinha. Sim. Então hoje é fácil identificar aquilo. Antes não, antes na garagem... Era tudo no mesmo lugar. Era tudo no mesmo lugar e tu podias assistir no mesmo sítio vários comportamentos. Mano, eu lembro que na usina aquilo era tão apertado que se alguém estivesse a usar Animal Pack,
Nós todos vamos descobrir, porque o ginásio está com um cheiro antes de você chegar. Você chegou, o cheiro do ginásio mudou. O pessoal já sabia que, ok. Se você de repente um dia está treinado de um jeito, no outro dia, o pessoal, tipo, é uma coisa que saltava à vista. E havia aquele pessoal que tu vias que mudava de roupa, dizia, ok, já comprou a cena. Poxa. Mas não treina nada e tudo gajo ia para dá-me essa cena que estás a usar, você não está a fazer uso. Não, eu não estou a usar nada, sabe? Então essas pinhas, não, isso aqui é alergia, porque... Ok. Então, 36 é uma realidade de agora, 3, 4 anos, né? Por aí. Yeah, e não é espelho de nada. Mas digo, está cheio de usuários. Tá. Por metro quadrado, aquilo ali está bombado. Mas como qualquer outro ginásio. Hoje tu vais até para os guetos gym, está igual. Mas qual é o pior problema? Ninguém está a usar. E o pessoal só começa a ver quando aparecem os colaterais, um atrás do outro. O pessoal, aí, ok. Ou o gajo vem, tenho um amigo. Eu digo, diz esse homem para vir ter comigo. Aí a conversa acaba. Sabe, lembro de uma situação que por acaso partilhei contigo, de um puto que me mandou uma mensagem. E impacto. É assim, preciso da tua ajuda. É que eu tomei uma cena e já não estou a tesar e para não sei o que fazer, estou aflito. Primeiro diz lá o que é que tomaste, eu vou perguntar à pessoa que tem informação a respeito disso, depois eu venho te dizer. Por acaso eu lembro que mandei, reencaminhei ele para ti. Então, quantas pessoas como esta nós continuamos a ter? E como entender ou como dar um toque às pessoas? Porque eu julgo que a maior parte dos usuários não são sequer os atletas. Não. Quem mais usa é o pessoal que usa para fins recreativos. Para o verão, para ir à praia, para viagem, para estar no shape. Então, sobre estas pessoas do recreativo, como é que nós podemos dar um toque a elas de uma chamada de atenção? Principalmente no fator custo-benefício. Porque quando falamos de um atleta que está preocupado em performance, eu digo, ok, de boa, vai, tu não estás preocupado com a saúde, estás preocupado com o resultado, vai buscar o resultado, usa todos os meios possíveis para bater o resultado. Mas quando estamos a falar de alguém que não está necessariamente preocupado em bater resultados, como conversar com esta pessoa, como tratar esta pessoa para entender sobre o custo-benefício do uso? Acho que primeiro, é mais importante, não vou contar a ninguém. Ok. Quem quer vir ter comigo ou quem fala comigo sabe. Não vou contar a ninguém, juro que é segredo. É o maior medo das pessoas. Se eu contar, depois vai saber, depois todo mundo vai saber. Segundo, não é só copiar, não copia o atleta no quesito uso de esteroide. Porque o atleta tem noção, quando está a usar esteroide, não bebe, não usa outro tipo de drogas recreativas, não sai à noite, não come comida de merda. Tudo isso influencia. Mas eu não bebo. Mas como é que está a tua alimentação? É hambúrguer para aqui. Isso também vai criar o mesmo tipo de problema. Então não copiem o atleta só no uso do hormônio, porque muitas vezes o atleta usa tão pouco que as pessoas nem imaginam, mas ele é 5% na suplementação, 5% no esteroide, 5% de sono, 5% de treino. Ele junta todas essas variáveis e ele faz o 100%. A pessoa que usa para fins recreativos, 100% no esteroide. Deposita toda a confiança no lugar onde não é realmente o real. Deposita toda a confiança nos esteroides. Então não copia um atleta, olha para um atleta, olha como é que ele vive, como é que ele se comporta. A disciplina. Atleta não gasta energia à toa. Atleta não está a treinar. Não vais lhe encontrar a dançar panzas e que ia dar pinos na discoteca. Não. Treinou. Vai sair, sim. Chegou, sentou. Está a poupar energia, ele precisa daquela energia. Ele sabe onde é que ele vai entregar. Então, o atleta não faz coisas sem fundamento.
Ok. O atleta é bem mais inteligente, bem mais... Ele tem uma data por cumprir. Então ele vive para aquela data. Atingiu aquela data, muda o mindset. Outra coisa, o melhor ciclo é testosterona, trembolona e de anabol ou anavar, que, ok, mas tu não tens um dia específico para competir. Então, em vez de usar as 3, 4 drogas, por que não usas uma, duas para tu poderes usar o ano todo? Conseguires ir à tua festa, conseguires beber a tua cerveja e seres esta pessoa normal que tu queres ser. Nós de ter um super físico, mas também nós de lixar a tua saúde ao extremo. Então, o segundo melhor sistema há de ser sempre melhor que o primeiro, se este segundo puder ser feito por mais tempo. Pois. O ciclo diário é isso, 12 semanas. Tu estás disposto a pedir emprestado um shape para 12 semanas e depois devolver? Porque é isso que o shape de esteroide é, o shape emprestado, alugado. 12 semanas. 12 semanas, colocou fotografias shape, bonitas. foi para aquele evento específico, deu show, campeão, que voltou, desce para o shape, entrega e recomeça. Estás disposto a fazer isso? Não, então constrói um shape mais mediano. Vive, mantém teu lifestyle normal. Come bem, come de maneira limpa, de vez em quando come um hambúrguer, come alguma cena fora disso, ok? Treina 3, 4, 5 vezes na semana se conseguir. Se tiveres que viajar, larga aquilo, viaja, curte com tua família. E a vida segue. E a vida segue. Cada um tem que saber perceber o que é que está a buscar e o que é que lhe garante longevidade dentro daquilo que está a fazer. Ok. Vamos lá aproveitar. Há dias, acho que na segunda, se não estou em erro, eu abri um espaço para fazer algumas perguntas e foram-me feitas algumas perguntas, mas eu gostava de começar com uma curiosidade. É engraçada, mas é válida. Usar testosterona encolhe os testículos? A pergunta foi exatamente feita nesses moldes. Vamos lá responder nos moldes em que a pergunta foi feita. Encolhe. Encolhe por quê? Porque os espermatozoides deixam de ser produzido ali. Cessa a produção para ser produzido no sítio que nós estamos a dizer uso de uma testosterona exógena. Então, aquele depósito já não guarda nada. Então, claramente vai ficar um depósito. Não é que não tem utilidade. Mas vai se ficar um depósito vazio. Ok, por quê? Porque aquela rotação do produto não é igual quando era ali que se fazia. Tipo, tu trocaste de armazém, então aquele armazém vai ficar vazio claramente, porque estás a usar outro armazém. Então é perfeitamente normal. Agora, depois de cessar o uso, vai voltar? Vai voltar em uma semana, em 3, em 6, em um mês, aí é que é outra questão. Mas durante o uso é uma coisa normal de acontecer, ficar assim do tamanho do amendoim. Está respondida a primeira curiosidade. Vamos lá, a segunda curiosidade. Essa me pareceu mais uma necessidade pessoal de consultoria. Amor, peço para ler, porque é uma pergunta bem longa. Qual é o momento certo para começar a usar? Devo explorar o meu máximo natural primeiro ou nem por isso? Okay. O ideal seria não existe ou não tem como tu saber se tu chegaste no limite natural. Ok. Eu lembro que há uns anos teve um atleta que procurou-me, sabe, porque eu quero usar, para quantos anos tens? Ele tinha 18, 19. Disse, por que agora? Não, eu já cheguei ao meu limite natural. Eu disse, já treinaste comigo? Ele disse, então você não chegou ao teu limite natural. Por quê? Porque ele chegou ao limite natural dele, porque para nós somos limitados. Então, quanto tempo ou quando começar, aprenda a treinar direito, aprenda a comer direito, aprenda a descansar, aprenda a manipular todo. Quando tudo isso estiver encaixado,
encaixado, solidificado mesmo, a pessoa saber que já não chama dieta, chama estilo de vida, que é a mesma coisa, mas parece que as pessoas mudam. Aí sim pode ser o momento perfeito para começar. Isso falando de maneira simples. Tem outras coisas que condicionam, mas falando de maneira simples, isso. Treino bem estabelecido, dieta bem estabelecida, descanso bem estabelecido, uma rotina. Se tens 6 meses, 1 ano nisso, aí podes começar a usar esteroides. Ok. Vou fazer uma pequena ponte antes de passar para a última pergunta. Olhando para esta mesma lógica do cheguei ao que se diz ao meu limite natural. Nós temos um limite natural quanto humanos, principalmente o homem, diga-se, nós chegamos a um nível em que a nossa produção natural começa a baixar. Nesses momentos, temos como necessariamente perceber visualmente ou temos que recorrer sempre a um exame? E por que fazer um exame? Para depois fazermos o que se chama de reposição. Tu podes recorrer ao exame, mas o problema é que muitas vezes os médicos tratam exames e não tratam pessoas. Ok? Então, o exame faz parecer que tu estás no teu limite. Mas se o médico sentar e perguntar como é que está o teu sono, como é que está a tua alimentação, então, primeiro tem que olhar para a pessoa. É um indivíduo que vive sob muito stress, ele não atingiu o limite natural dele. O exame faz parecer isso, mas não. Retira o stress da tua vida. Vamos ver aí o que ele acontece. Ganhar um novo fôlego. Okay? Então, exame é importante sim, mas, por exemplo, se tu fizeres o exame agora, ele vai te mostrar como tu estás agora. Se tu fizeres o mesmo exame no dia seguinte, pode dar-te outro resultado. Ok? Então, o exame, muitas vezes, ele explica o que está a acontecer naquele momento, não quem tu és. Então, o médico tem que procurar saber assim, quem é que tu és. Tem aquele pessoal que trabalha assim, faz trabalho que tem uma fase do mês ou do ano que vive sob muito estresse. Pois. Vai fazer o exame, vai dar outra coisa. Depois tem uma fase que é mais calma, fazer o exame. Então o médico às vezes tem que procurar perceber quem tu és. Eu trabalho com isso. Como é que está o teu trabalho agora? Isso, não durmo, não como. Ok, então agora não seria o momento ideal. Até porque nós usamos os esteroides para camuflar, usamos a medicação de forma geral para camuflar muitas coisas. Eu lembro-me com quantos anos? 26 anos, eu ia casar, então eu disse, ok, vou fazer o ciclo. Chamei o meu parceiro das maluquices, vamos lá montar o ciclo. Lá montamos o ciclo, fizemos as nossas projeções, mano, era para ganhar uns 10 quilos pelo menos. Ok. Sabe quantos quilos ganhei? 1. Por quê? Porque eu cuidei do meu próprio casamento. Eu estava com 26 anos. Ok. Eu vinha juntando dinheiro para o meu casamento. Eu geria as cenas, não teve pai, mãe, família, não. Eu cuidei das minhas coisas. E aquilo era gerir família, stress, sobe, desce. No final, 1 quilo. Ficamos muito frustrados. Mas 2 semanas depois, ele ligou-me e disse, negro, sabes, bem, esse ciclo deu certo. Ele disse, você está maluco? Com tudo que você viveu esse time, ainda ganhou 1 quilo. Você saiu no lucro. É um sucesso. E no final do dia, sim, saí no lucro. Por quê? Porque eu pensei, o esteroide, a medicação não vai camuflar. Aliás, ou só vai camuflar os problemas que tu tens. Mas o problema está lá. Então, a melhor coisa a fazer, primeiro você resolve o problema. Você vai estar sob estresse e pensar que chegou ao teu limite natural. Não. Você está debaixo de estresse. Está a fazer um treino que às vezes não é adequado. Está a comer de uma forma que não está a dormir direito. Está a perder energia com muitas coisas. Nós perdemos energia com muita coisa. Às vezes só ficar acordado na rede social é uma coisa que faz nos gastar muita energia. Então, nem sempre estamos no nosso limite natural, porque isso é uma coisa extremamente subjetiva. A mente humana, o corpo humano não tem limites. Existe um ambiente ideal, que nós colocamos num ambiente ideal, e dentro disso, ok. Mas às vezes, não. Então, não olhe para o exame. Olhe para a pessoa. Okay, não, eu fiz o exame, segundo o meu exame, eu vou te perguntar, tens problema de sono? Não. Irritabilidade, falta de apetite, libido?
não tens nenhum desses problemas, o que é que te faz pensar que tens de fazer a reposição hormonal? Não precisas. Podes usar um suplemento aqui e outro que é para dar um up aos teus níveis naturais de testosterona, mas tu ainda não estás na fase de fazer. E hoje, sabes o que é que está a acontecer? Hoje tens muitos putos de 30 anos que já estão a precisar de reposição hormonal por causa da maneira como eles vivem. Ele aparentemente é feliz. Aquilo que eu disse, os putos de hoje não vivem para comer gente, como no nosso tempo. Pois. Então ele tem uma relação sexual por semana e ele acha que está bom, está normal. Então tu vais perguntar da parte sexual, não, está tudo bem. Porra, com 30 anos você tem que estar a voar. Tudo e mais um pouco. Mas ele vive imerso em tantas coisas, o sonho de riqueza, porque depois já é álcool, depois é isso, que esquece o essencial. Uma relação sexual por semana, tu perguntas, ele diz, Brian, eu estou bom, se eu te contar. E tu dizes, mas, e tu fores a perceber, o gajo está a precisar. Pois. Por quê? Porque ele está tão atrapalhado, que ele não se apercebeu que ele não tem desejo sexual. Então aquele um dia para ele disse, ok, hoje tu tens miúdos de 20 tal anos, estão a recorrer a estimulantes sexuais para ter uma ereção. Ok? Tem que tratar, há de fazer o exame vai dar uma coisa. Mas a realidade é outra coisa. Ok, vamos lá. A próxima pergunta é, por acaso... É tua. Não. Infelizmente, era bom se fosse. Ok, essa é um pouco mais ampla e se tivéssemos tempo dava para um segundo podcast ainda neste primeiro podcast, porque para mim, na verdade, esse espaço de pergunta tomou muito sentido por causa desta pergunta. Uma mulher é que fez esta pergunta por acaso. Os contraceptivos hormonais em algum momento servem como estimulante ou para efeitos anabólicos? Em que perspectiva isso seria possível? Não, de forma anabólica, não. Ok. Mas eu estou a usar um hormônio que é a testosterona, que imita uma substância que o meu corpo produz. Ela também está a fazer o mesmo. Então, no final do dia, a mulher também está a usar esteroides. Sim. Quando usa contraceptivos. Sim. Mas ainda bem, nós podemos deixar isso para fazer uma live, porque eu acho que a próxima semana vou fazer já fiz há uns anos, mas é uma coisa que hoje em dia eu não mexo muito com esteroides, principalmente para mulheres. Mas vou fazer um curso que foca exatamente esses pontos. Então, depois disso, não precisa ser um podcast. Podemos combinar fazer uma live e destrinchar. Na verdade, nós vamos fazer um workshop. Para quem não sabe, estamos a organizar um workshop exatamente sobre este tema. Por isso é que eu gostei muito desta pergunta, porque trouxe de cima uma preocupação que, por acaso, a Faira também fez menção quando ela passou daqui, contou um pouco da experiência dela sobre o uso dos contraceptivos hormonais especificamente. Então, o período em que ela estava a usar e o período em que ela deixou de usar. O período em que ela estava a usar, ela relatou que tinha tendência a ter o corpo mais inchado, a ter mais retenção, tinha mais dificuldade para emagrecer, mas assim que ela tirou... Porque é aquilo que eu disse, estava a imitar o hormônio que ela produz, estradiol. Pois. Então, por isso é que as mulheres têm mais facilidade de ganho de peso, retenção, perder massa muscular. E o homem, ao contrário, por causa da testosterona, nós temos mais facilidade de perda de peso, de ganho de força. Pois. Então, nós às vezes achamos que o pessoal pega numa dieta ou num protocolo que se faz para um homem e aplica do mesmo jeito para uma mulher, não vai funcionar. Funciona. A sensibilidade feminina à dieta é diferente, a sensibilidade feminina ao treino, ao descanso. Tu dormes 5 horas, acordas novo. A mulher dorme 6 horas, acorda destruída. Reclamando, se puxando. Então, o homem, Deus é perfeito, sabe? O homem é para ir correr. Enquanto a cabeça levanta, vai correr. Mulher, descansa. Esse dormiu, acordou, deu-te mais 3 horas para dormir, vai correr mais 8 horas. Quando faltarem 5 horas para ele voltar, você acorda, organiza a casa.
E está tudo bem. Então, nós homens somos bem mais resistentes, mais fortes em relação às mulheres, por causa disso, por causa desses hormônios que cada um de nós produz. A mulher é desfavorecida, realmente, no quesito hipertrofia, queima de gordura, sensibilidade à insulina, sono, certo? E nós homens somos bem mais resistentes a isso. Por isso é que normalmente as mulheres têm esse efeito com o uso de contraceptivos. Porque às vezes nós profissionais de treinamento ou nutrição, que nós não sabemos como é que temos que manipular a dieta da mulher que usa um contraceptivo, a dieta da mulher que está em TPM, a dieta da mulher que não usa, são etapas diferentes que precisam ser tratadas de maneira diferente. Mas nós estamos numa sociedade copy-paste, então é roleta russa. Acaba sendo totobola com a saúde das mulheres. E uma coisa, agora que estavas a falar um pouco de treinamento, uma coisa que acabei aprendendo em um dos cursos que fiz é sobre estudar o ciclo menstrual e o impacto que ele tem no processo de treinamento, as fases do próprio ciclo menstrual e a disponibilidade da mulher em poder treinar. Porque tenho algumas alunas que simplesmente não vão treinar, simplesmente não tem força nenhuma, não está disponível para treinar. E tenho uma ou duas que parece que o mundo acordou para elas. Está naquele período e ela está disponível. Coach, vamos. Então, são realidades totalmente diferentes, mas para o mesmo ciclo. Então, conseguir perceber essas nuances, conseguir ter uma visão bem mais clara sobre isso é interessante. E sensibilidade. Num dos posts que eu fiz, o Tony, Superman, ele comentou isso, que ele não sabia o que é TPM. Hoje que ele dá treino, ele já está a aprender o que é. Por quê? Porque se tu não tiver sensibilidade, tu achas só que ela está a ser preguiçosa. Poxa. Não, tu... Vai, mais uma. E fazes o quê? E puxas tanto por ela e ela vê a tua cara de decepção. E ela vai mais, ela cai mais ainda. Por quê? Porque a mulher em si, ela quer entregar trabalho. Ela quer que nós, como profissionais, sintamos orgulhosos dela. Então, no dia em que ela vem, dá 110% dela, porque está toda cansada, não tem vontade, nem até o boa noite que deu naquele dia, ela nem queria te dar, já te fez esse favor. Você puxa por ela, depois você faz-lhe uma cara de decepção. Pronto. Fogo, você está brigando com ela, você estragou tudo. Estragou. Então, nós precisamos ter sensibilidade no que toca ao treinamento com mulheres, perceber qual a melhor maneira de estimular-lhe a fazer exercício físico. E outra coisa, nós que estamos em sala de musculação, treinar não é só musculação. Definitivamente. Manda-lhe fazer uma daquelas aulas de zumba que entra ali, dança, sobe no step, gira, e aquilo faz super bem para a cabeça das mulheres, principalmente nessa fase. Aquele ambiente, aquele clima todo, vai fazer tão bem que vai compensar, ser melhor do que tu levares para a sala de musculação, martelares, puxares por aí, depois de entregares essa tua cara amarrada de decepção. Manda ele fazer natação, manda ela caminhar na rua, manda ela fazer alguma coisa que tens que saber, nós temos que conversar para saber o que é que realmente lhe dá prazer. E naqueles dias negativos, ela chega para o ginásio, estás com 2 barras de chocolate. Dá de chocolate, mano. E tudo muda. Não, eu não dou. Estou a agitar os outros caras, mas eu não dou, mas eu liberto para fazer outras coisas. Mas ela às vezes liga, coach, eu estou assim, vai lá, come lá teu chocolate à vontade, mas quando não vai estragar o shape. Não. Hoje estou mais preocupado com a tua cabeça do que com o teu shape. Pois. Come teu chocolate, vai treinar. Come teu chocolate, vai fazer aula. Não come chocolate, come fruta, vai pedalar, vai fazer isso. E é o segundo melhor método, mas que pode ser feito por mais tempo e há de ser sempre superior ao primeiro. Porque o primeiro seria, não, vem, agacha e faz mais uma. Sobre pressão não funciona muito. Mulher não lida bem com pressão. Há um tipo de pressão que sim, mas normalmente a mulher te permite lhe pressionar. A mulher, infelizmente, elas nos permitem ainda estão sob o controle. Quando chegamos àquele ponto ali, nós perdemos. Ela não entrega mais, depois do dia seguinte diz que não, porque está busy numa reunião, depois no outro dia, então espera, volta na próxima semana. Aí tu estragaste, porque ela ficou sem treinar, quebrou por causa da tua pressão,
foi compensar na comida, estragou o shape. Acho que tu deves ver isso. Tem um pouco a ver comigo, mas tu deves ver isso mais do que eu. Ok. Porque sou coisa. Nós estamos numa onda boa de... Eu não diria um boom, mas ok, vamos lá chamar um boom do fisiculturismo. Boom porque a porta está a se abrir para mais uma federação. Não, aquilo não é federação. Para mais um promotor de eventos. E temos várias outras coisas que estão acontecendo no nosso cenário. E ao mesmo tempo que isso está a acontecer, o Jared é aquela pessoa que está -se a retirar, está a sair assim nas calmas. E eu depois recebo comentários assim, não, porque tu não estás satisfeito. Pessoal, isso vem de encontro com o meu próximo projeto. Né? Eu sou cristão, eu sou temente a Deus e a Bíblia. E todos os dons que eu tenho, aliás, não tenho, que estão em mim, são para entregar. Graças a Deus são para entregar. E eu falei aqui, eu ajudei o Casé com o treino antes dele começar a competir. Isso influenciou tanto que ele honrou isso. Depois disso, honrou isso. Se as pessoas chamam mestre hoje, é por causa do Casé. Ok? Eu fui o gajo que lutou com o Miguel, insultou, ele fez tudo um monte de vezes para ele competir em bodybuilding, porque ele queria umas cenas da cabeça dele. Hoje em dia o Miguel é o nosso melhor atleta. Ok? Eu lembro de algumas conversas que eu tive com o prof sobre ele assumir o lugar dele. O prof criou a equipe dele, a Team Prof. O prof tem uma competição, o prof... Não que ele precisasse de mim, mas Deus me colocou no caminho dele, era para adicionar alguma coisa. Eu fui o gajo que, vou usar esse termo, eu descobri o Ivan. O Ivan Mabunda no ginásio. Na altura estávamos juntos no plano da saúde. E eu falei, esse gajo aqui, faz a coisa. Então às vezes aproximava, bro, esta cena aqui, tenta lá fazer assim. Ele sempre foi uma pessoa hiper receptiva comigo. Ok? Mesmo hoje, continua a ser uma pessoa bem receptiva comigo. E fui trazendo ele para este mundo. E hoje, mano, eu sou orgulhoso porque tudo aquilo que eu semeei brotou. Hoje, quem é o melhor preparador de atletas que nós temos? O Júlio. Júlio foi meu atleta. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Júlio no palco, eu disse, no dia que eu treinar aquele puto ali, aquele puto vai ser campeão. E o Júlio, quando ele me deu a chance, porque eu fui lhe paquerar, quando ele me deu a chance, nós fizemos aquilo que nós fizemos. Normalmente eu escolho muitos meus atletas a dedo. Eu olho para o atleta e vejo que este aqui tem a coisa, eu vou ter com ele. Como é que é? Eu quero te ajudar, eu quero fazer parte do teu projeto. Eu vejo que tu tens isso. E, mano, eu não falhei. Eu lembro-me, talvez não, acho que o próprio Mauro não saiba. Eu fui me oferecer para ajudar ao Mauro, porque as pessoas que andavam à volta dele, o que faziam era falar mal. Não, porque ele não ganha, porque ele disse, não, eu não vou fazer parte do problema. Eu lembro que eu conversei com o Chano, eu disse, bro, como é que é? Estou aqui. Vamos trabalhar juntos. O Daúde, que tornou-se pro há pouco tempo, o Daúde treinava comigo por causa do stress que ele tinha na lombar dele. Eu disse, puto, vamos lá tentar. Lá insisti, lá assisti. Eu lembro que houve um ano que ele completava, fazia aniversário, e ele disse no discurso dele, eu vou subir para honrar esse gajo. E, bro, o Daúde é pro, não ganhou o pro card comigo, mas se ele prometeu subir para me honrar, subiu, ganhou, conquistou, hoje é pro, eu estou honrado. Então eu preciso que as pessoas saibam disso, que eu fiz. Por isso, se tu pudesse estar satisfeito, eu estou muito satisfeito. Muito satisfeito, porque eu semei. Eu devo ser o gajo com mais featurings no nosso bodybuilding. Eu estou sempre lá, eu gosto da coisa. Atletas femininas, então, eu caço. Estou ali no Instagram, sabe como é que é? E eu orgulho-me de estar por trás de muitas atletas femininas, muitos atletas masculinos, estar por detrás desse movimento todo. Então, tudo que for acontecer dentro do bodybuilding,
Aquilo que acontecer de bom vai me deixar orgulhoso porque eu semei. Aquilo que for acontecer de mal, hei de lamentar porque não era esse o objetivo, mas tudo é cíclico, mano. Eu sei, eu acredito que o meu ciclo já foi. E estou bem com isso. Eu dei 10 anos de mim para o bodybuilding. Eu parei de fazer minha faculdade por causa do bodybuilding, para me dedicar, para estar lá a tempo inteiro no bodybuilding. E foi um doutoramento. Eu deixei de fazer uma licenciatura para fazer um doutoramento. E então, de boa. Então também estou feliz com isso. Minha próxima missão, de verdade, é pôr-me na reta para resgatar almas. Esse então vamos te ver de batina daqui a nada. Não, eu não tenho muito esse perfil. Não tenho muito esse perfil, mas eu gostaria muito de pegar nesses, eu não sei se chamo dom, se chamo chamado, eu gostaria muito que minha próxima etapa fosse servir a Deus com isso. Mais do que eu sei que tenho feito, porque Ele não me escolheu para coisas pequenas. Pequeno mesmo, sou eu só. Então, eu estou feliz, mas ainda não estou realizado. E nós vamos chegar lá, na boa. Ainda dá. Dá. Para Deus, eu só tenho 40 anos, mano. Só isso. Uma testa faz diferença. 2. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Jerry, foi uma conversa super top. Thank you pelo seu tempo. Não esqueçam de colocar os vossos likes, não esqueçam de comentar, digam o que vocês acharam desta conversa, o que o Jerry poderia ter tocado um pouco mais para ver se convencemos ele a voltar aqui para bater um papo, porque este é só o início. Assim como eu adiantei, nós vamos ter um workshop e ele já está na minha lista de convidados especialistas para vir falar deste tema em particular, e eu espero que todas as mulheres estejam lá para aprender um pouquinho mais, abrir a mente, porque é isso que nós precisamos fazer, criar espaços para abrir mentes e ver se a palavra é disseminada. Deus disse, ide e pregai o Evangelho, então nós temos que fazer isso. Faz parte. Amém. Jerry, valeu.